Vamos agora para a resolução de um dos exercícios envolvendo o item F do exercício número 8. Ele trata-se de uma soma de frações algébricas. No outro exercício trabalhamos com multiplicação, agora é soma e subtração, e envolvendo uma segunda operação que é a divisão. Como resolver isso? Bom, dividindo o problema em dois. O primeiro problema é resolver essa primeira soma. O segundo problema, essa segunda soma, e depois se preocupar com a divisão. Como que se soma frações? Toda fração se soma através do mínimo múltiplo comum. Então a necessidade de eu tirar o mínimo entre isso. Mas para tirar o mínimo eu preciso fatorar. Então vamos começar fatorando. Vamos começar 1 pelo x ao quadrado menos 9. Temos aqui a diferença dos quadrados. Afinal, o 9 é 3 ao quadrado. É uma das regras do binômio. A ao quadrado menos b ao quadrado corresponde a exclui as potências, ora mais, ora menos. Portanto, x ao quadrado menos 9, x ao quadrado menos 3 ao quadrado, ora mais, ora menos. A primeira fatoração no nosso numerador será x mais 3, x menos 3. 4 sobre isso, mais 2x menos 6 é um binômio. Vamos chamar de 2. Neste binômio, não dá para escrever como diferença dos quadrados e não como diferença dos cubos. A única coisa é perceber que os dois números são divisíveis por 2. Então eu coloco o 2 em evidência. 2x dividido por 2 é x e 6 dividido por 2 é 3. Então a fatoração, 2 vezes x menos 3. Deixa eu copiar o mais 3 aqui. No denominador, vamos fatorar o 5x menos 15 e, por fim, esse trinômio. Terceiro caso, 5x menos 15 é igual ao anterior. Não é quadrado, não é cubo, mas os dois são divisíveis por 5. 5x dividido por 5 é x, menos 15 por 5 é 3. Fatoração, 7 sobre 5, que multiplica x menos 3. Menos 1 sobre, vamos fatorar agora, o quarto, o trinômio. Trinômio podemos fazer pela cruzadinha, multiplicações que dão 1, 1 e 1, multiplicações que dão 9, 3 e 3, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 3, 3, a soma dá 6. Quando o sinal não bate, a gente troca o sinal, mas tem que dar positivo. Para dar positivo é menos vezes menos. Conferência, 1 vezes menos 3 vezes 1 menos 3, a soma dá menos 6. Multiplicações que dão x ao quadrado, x e x. Então é x menos 3, 2 vezes, x menos 3 ao quadrado. Agora vamos resolver exclusivamente o numerador. Vamos tirar o mínimo. Eu só consigo agrupar frações na soma e na subtração, desde que o mínimo, os denominadores sejam iguais. Por isso o mínimo. Bom, vamos lá. Como tirar o mínimo? O mínimo você deve focar no primeiro denominador e compará-lo com o segundo denominador. E, independente dele aparecer em ambos, é importante que apareça no mínimo o representante de todos. Afinal, o múltiplo não precisa ser ele mesmo, mas qualquer resultado da multiplicação. Então, vou começar percebendo que o x menos 3 é comum. Quando aparece algo comum, a gente pega sempre a maior potência. Entre x menos 3 e x menos 3, a potência é igual. Outro representante é o 2. Ele não aparece aqui, mas aparece. No mínimo é obrigatório que apareça uma cópia de todos. Bom, já fiz o x menos 3. O fato de escrever uma vez já valeu para as duas frações. O 2 e falta ainda o x mais 3 como representante no seu mínimo. Igual a valores numéricos, no mínimo eu divido e a resposta eu multiplico. Quando eu dividir isso por isso, esses dois vão ficar iguais, ele vai cortar esse com esse, sobra o 2. O 2 virá multiplicando o 4. E 2 vezes 4 é 8. Dividindo isso por isso, o 2 corta, o x menos 3 corta, sobraria x mais 3, que vem multiplicando o 3. Multiplicando através da distributiva, temos mais 3 vezes x e mais 3 vezes 3,
dá 9. Tudo isso dividido por... Agora o mínimo entre esses dois. Vamos agrupar essas frações. Aqui tem coisas iguais, interessante. Qual o mínimo entre coisas iguais? A maior potência, porque tem que ser um múltiplo comum. O x menos 3 ao quadrado atende os dois, mas x menos 3 faltaria para esse numa futura divisão. Por isso o mínimo, x menos 3 ao quadrado. Mas além disso, perdão, eu deveria ter escrito x menos 3 aqui embaixo. Deixa eu dar um espacinho. Temos o representante do x menos 3, falta o 5. Ok? Agora, tirando o mínimo, divide e o resultado multiplica. 5 por 5 cancela, x menos 3 ao quadrado dividido por x menos 3. Você corta o quadrado com a potência 1, você tem duas cópias desse, dividido por uma cópia, sobraria uma cópia. Por isso que o mínimo é a maior potência. Se fosse a menor, eu não conseguiria dividir por esse. Bom, distributiva, 7 vezes x, 7 vezes 3. Isso dividido por isso, a potência é 2, corta, porque está igual sobre o 5, só multiplicar. Menos 1 vezes 5, que é menos 5. Vamos lá? Feito isso, vamos agora somar os elementos comuns. 8 mais 9 é 17, que divide isso. E no nosso denominador, 7x menos 21, 5, 21. Menos 21 e menos 5 é menos 26. Agora vamos lembrar de outra operação. Note que ao tirar o mínimo, de duas frações virou uma, de duas frações virou uma, e divisão de frações, lembre da regra, A sobre B, que divide uma outra fração, a gente conserva o numerador e transforma na operação inversa, multiplicando pelo inverso do denominador. Então ficaria esse numerador igual, por gentileza, não mude nada, multiplicando o inverso. Então, esse que é numerador se transforma em denominador e esse que é denominador se transforma em numerador. Virou multiplicação, então ficou igual ao exercício anterior. O que é comum pode ser cancelado. Note que aqui aparece duas cópias de x menos 3, eu corto uma com uma das cópias, sobrando isso, isso e isso, isso, isso e isso. Uma das respostas aceitáveis é só indicar como resposta, deixa eu colocar um parênteses porque eu vou reunir 3x mais 17, que multiplica, vou jogar o 5 para frente para ficar melhor, e x menos 3. No denominador, sobraria 7x vezes, 2 que multiplica isso, isso aqui é um binômio, então vou só incluir o parênteses. 2 que multiplica x mais 3, que multiplica 7x menos 26. Se deixar dessa forma, está corretíssimo. Outra possibilidade é fazer a distributiva. Não sei como está a resposta na apostila, mas aqui farei também a distributiva. 3x vezes x dá 3x ao quadrado, vezes o 5, 15x ao quadrado. 3x vezes menos 3 dá menos 9x. 9 vezes 5, 45. 17 vezes 1, x, 17 vezes 5, 85x. E 17 vezes 3, 51. 51 vezes 5, 255. Embaixo, 7x ao quadrado vezes 2, 14x ao quadrado. Menos 26x vezes 2, menos 52x. 21x vezes 2, 42x. E 3 vezes 26 dá 78. 78 vezes 2, 156. Agora a resposta final, se for agrupar, 15x ao quadrado, reúno os comuns, x com x, vira 40x, menos 255. E aqui o quadrado único é do 14, 52 e 42 dá menos 10x, menos 156. É uma resposta, ok? Então, repetindo, como que soma frações? Primeiro lugar, precisa descobrir um denominador comum. Para isso, fatore, para poder tirar o mínimo, ok? No mínimo, entre coisas iguais, maior potência, entre coisas diferentes,
Todos devem aparecer como representante para poder dividir a resposta a multiplicar. Somou, agrupou numa fração única, divisão de frações, propriedade. Conserva o numerador e multiplica pelo inverso. Espero que tenham compreendido bem.